Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de orientação a objeto. Na aula anterior, nós conversamos sobre os pilares da orientação a objeto, passamos nos benefícios da orientação a objeto. Nessa aula vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos dividir a nossa aula em duas partes: a parte teórica e a parte prática. Na parte prática, nós vamos navegar na codificação, vamos implementar códigos em Java e aplicar conceitos de orientação a objeto, conceitos que nós vamos aprender aqui. Na aula de hoje, nós vamos abordar sobre dois conceitos. A gente vai abordar sobre o conceito de classe e objeto. Classe e objeto, eles são dois conceitos na qual a orientação objeto depende, além dos outros conceitos que nós iremos abordar durante o nosso curso. Classes e objetos, eles são entidades básicas da programação orientada a objeto. Sabemos que a ideia da orientação objeto é de modelar os problemas que existem no nosso mundo e modelarmos em um algoritmo ou em um programa de software. A orientação objeto nos dá materiais para podermos modelar esses problemas do mundo real e transformarmos em um problema computacional, certo? Temos aqui uma figura, né, que temos três objetos. Temos uma bicicleta, uma lâmpada e temos uma pessoa, certo? Então, se a gente quer representar esses três objetos na programação, a gente precisa usar ou a gente precisa aprender o conceito de classe e objeto. O que seria esse objetos e classes? Vamos começar com objeto, certo? Objeto, normalmente, ele pode possuir alguns valores, alguns comportamentos. Em programação, esses valores estão armazenados em atributo. E essas ações, elas estão armazenadas, são representadas pelos métodos, certo? Então, a gente pega os métodos e, com esses métodos, a gente opera esses métodos sobre alguns dados. Esses dados estão armazenados nos atributos dos objetos, que daqui a pouco a gente vai entender o que seriam esses atributos, o que seriam esses métodos. Beleza? Tranquilo. Temos um objeto por aqui, né? Ele é um carro. Esse objeto ele tem comportamento. Esse objeto ele tem alguns estados. Perfeito? Só que esses estados, muitas das vezes, a gente vai ver esses estados como atributos e comportamentos. Estados são algumas informações ou algumas características que esses objetos possuem. Já comportamentos são os métodos e alguns até chamam essas ações. Só que esse objeto ele não nasce do nada. Esse objeto ele nasce a partir de um elemento importante, que é um elemento que vem antes mesmo dele, certo? E aí vem a questão, de onde vêm esses objetos? Esses objetos, eles vêm das classes. Para existir um objeto, primeiramente, precisa ter uma classe. Vamos voltar naqueles exemplos que eu mostrei anteriormente. Vimos uma imagem de lâmpada, bicicleta e pessoa. Vamos pegar a lâmpada e vamos encarar a lâmpada como uma classe. E vamos modelar essa lâmpada em orientação a objeto, no conceito de classe. Existe a classe lâmpada. Na classe lâmpada, a gente pode colocar um atributo ou um estado ligado. Esse atributo pode ser do tipo booleano. Esse atributo vai poder armazenar informação de se a lâmpada está ligada ou desligada. E temos dois comportamentos que essa lâmpada pode possuir: o comportamento ligar e o comportamento desligar. Quando a gente for implementar no código, a gente poderá implementar uma rotina em cada comportamento que reflete sobre o dado armazenado no atributo ligado. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: uma classe ela sempre terá atributos e ela sempre terá métodos. E cada objeto criado a partir dessa classe
ela automaticamente terá o atributo ligado e terá os dois comportamentos implementados, ligar e desligar. Quando falamos de classe e objeto, para clarificar a vossa ideia, eu gosto bastante de trazer o seguinte exemplo, né? Quando a gente vai construir uma casa, a casa ela é um objeto. Qual seria a classe dessa casa? A classe dessa casa seria a planta dessa casa. E o objeto seria a casa materializada, que espelhou-se na planta feita por um certo arquiteto. Então, o arquiteto fez a classe e, através dessa classe, a gente construiu uma certa casa. Então, eu gosto bastante de usar esse exemplo. E aí, vamos elucidar as nossas mentes sobre os elementos que estão presentes na nossa classe lâmpada. A nossa classe lâmpada tem uma variável booleana, um atributo booleano, se chama ligado, que ele pode armazenar valor falso ou verdadeiro, certo? E temos os dois métodos, o método ligar e o método desligar. Por agora, a nossa lâmpada ela está desligada. Então, o valor que o atributo ligado armazena é o valor falso. Só que eu vou chamar o método ligar. Lembrando que o método ele opera sobre o valor armazenado no atributo ligado. Então, a ideia do método ligar é poder alterar o valor falso para verdadeiro. Aí eu chamei o método. E aí o que acontece? O valor ligado, que era falso, foi alterado para verdadeiro, certo? E temos a nossa lâmpada acesa. O método chamado foi o método ligar, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos falar mais ou menos sobre essa questão de estado, né? Estado seria o comportamento, seria a característica dessa classe que esse objeto pode possuir. A gente define esses estados, esses atributos dentro da classe. Temos os comportamentos desses objetos também, que a gente define também dentro da classe. Esses comportamentos nós chamamos de métodos. Temos aqui, por exemplo, eu vou voltar no slide anterior, temos o atributo ligado. Esse atributo ligado, ele é de que tipo? Do tipo booleano. Nós sabemos que o booleano ele armazena dois tipos de dados, verdadeiro e falso. Quando a gente constrói uma classe, a gente está tendo a oportunidade de criar quase um tipo de dado, um elemento que podemos assemelhar como um tipo de dado personalizado pelo desenvolvedor. Só que a gente usa os dados primitivos para construir essa classe ou para construir esse tipo de dado personalizado. Falamos aqui sobre objetos, mas precisamos falar e ter uma ideia correta, uma ideia certa do que seria uma classe. Lembrando naquele exemplo que a classe é nada mais nada menos que a planta de uma residência e o objeto seria a residência feita e espelhada na planta mostrada pelo arquiteto, certo? Planta da casa seria a classe e a casa materializada seria o objeto. Classes, elas são essenciais, né, para a programação orientada a objeto. São elas que definem a estrutura e o comportamento de objeto. Primeiro precisamos ter a classe e depois precisamos ter o objeto. Não pode existir um objeto sem ter uma classe, porque a classe é que define a estrutura desse objeto e o comportamento ou os comportamentos que esses objetos poderão ter. Lembrando que nós podemos criar muitos objetos baseando-se em uma única classe. Então, podemos construir várias residências baseando-se em uma única planta de casa. Vamos fazer mais um exemplo antes de partirmos para a prática? Temos a classe carro. Quais seriam os estados para a classe carro? Ou atributos?
temos a velocidade máxima, que seria do tipo inteiro, temos total ocupação, que seria do tipo inteiro, temos a capacidade do combustível, que seria do tipo inteiro, e temos o fabricante do carro, que seria do tipo string. E quais seriam os métodos ou os comportamentos que esse carro poderia ter? Abastecer e estacionar seriam os dois comportamentos ou as duas ações para este carro. E temos quantos atributos? Temos 4 atributos. Espero que, por agora, a gente tenha clareado a ideia do que seria uma classe e do que seria um objeto. Vimos a classe lâmpada e vimos a classe carro. Agora, vamos partir para a parte prática da nossa aula. Esse ambiente que nós iremos usar é o IntelliJ, mas vocês podem usar outras ferramentas, outras ideias, como o NetBeans, como o Eclipse, ou até mesmo uma IDE online, um ambiente online para vocês poderem implementar o código Java. Mas aqui no IntelliJ, eu criei um novo projeto que eu denominei como Aula PO, Aula de Programação Orientada a Objeto. Vamos usar primeiro aquele exemplo da classe lâmpada. Como a gente consegue observar aqui no diagrama do ML, a nossa classe lâmpada ela tem um atributo booleano ligado e temos os métodos ligar e desligar. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui agora seria adicionar uma nova classe, que vamos chamar de classe lâmpada. Eu venho para cá no botão, na pasta src source, botão direito do mouse, new java classe. E vou colocar o nome da classe. Como uma regra, como uma convenção dos programadores, o nome de uma classe ela precisa sempre começar com a letra maiúscula. Então, o nome da nossa classe será lâmpada. Lâmpada é o nome da nossa classe. Selecionei como classe, por aqui, botão Enter, e sim, temos a nossa classe criada. Ela é pública. A questão de pública, protegida, privada, nós iremos abordar na próxima aula. Quando a gente coloca a palavra-chave classe, a gente está indicando que o nosso elemento é uma classe. Colocamos o nome da classe, abrimos chaves e fechamos. Aqui dentro, tudo que vier aqui dentro desse bloco de código da nossa classe pertence à nossa classe. Inclusive, é o espaço onde nós iremos implementar os atributos, que poderiam ser ou que são os estados, e onde a gente implementará os métodos, que são as ações ou os comportamentos da nossa classe, e que posteriormente os objetos acabarão tomando também. Beleza? Lembrando que o nosso diagrama da lâmpada diz que precisamos criar um atributo do tipo booleano de nome ligado. Como é que a gente faz? Vamos escrever aqui, boolean ligado, ponto e vírgula. Lembrando que em Java, toda instrução precisa terminar com ponto e vírgula no fim da linha. Perfeito? Perfeito. E os próximos elementos, de acordo com o nosso diagrama, precisamos implementar o método ligar, certo? Esse método, ele precisa ser público. Lembrando, na próxima aula, nós iremos abordar mais o que seria público, o que seria privado, o que seria protegido. Então, vai ser public void, não vai retornar nada deste método, ligar. Beleza? O que esse ligar precisa fazer? Esse ligar, ele precisa alterar o valor do atributo ligado para verdadeiro. Então, será ligado, será igual true, ponto e vírgula. Perfeito? Perfeito. O próximo método que a gente precisa adicionar, de acordo com o nosso diagrama OML, é o método desligar.
Mesma coisa, ele precisa ser público, não retorna nada, então o tipo vai ser void. Desligar. O que é que esse método faz sobre o valor do atributo ligado? Ele atribui o valor falso no atributo ligado. Ligado é igual a false. Perfeito? Perfeito. Temos a nossa classe lâmpada feita, concluída, certo? Vamos melhorar ela? O que é que vai acontecer? Assim que nós criarmos o nosso atributo ligado, ele precisa estar desligado. Perfeito? Perfeito. E aqui no método ligar, vamos fazer um tratamento. If ligado for igual a falso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa atribuir o valor true, verdadeiro. E aqui será o seguinte: if ligado for true, então o valor será falso. Perfeito? Nós temos o nosso método desligar e o nosso método ligar implementados juntamente com o atributo. A nossa classe ela está concluída. Segue as regras, as convenções gerais da orientação a objeto? Por enquanto, ainda não, porque nessa aula a gente está abordando sobre classes e objeto. Agora que temos a nossa classe feita, a próxima coisa que precisamos fazer é criar um objeto da classe lâmpada. Onde que a gente vai criar, por enquanto, o objeto da classe lâmpada? A gente vai criar na classe main e no método main, o método principal, que eu costumo chamar o nosso ring, certo? Como é que a gente cria um objeto em Java, um objeto de uma classe? Objeto é nada mais, nada menos do que a instância de uma classe, ou a representação de uma classe. Primeira coisa que precisamos fazer é o seguinte: colocar o nome da classe, criamos esse objeto, a nomenclatura dos objetos ela segue a mesma regra da criação das variáveis. Não precisa começar com um número, não precisa ter caracteres especiais como arroba, ponto de interrogação, ponto, acento, certo? Então segue aquelas mesmas nomenclaturas, aquelas mesmas regras para criarmos nome de variáveis. Então eu vou chamar esse meu objeto de lamp1, igual a palavra-chave new e lâmpada. Abre e fecha parênteses. Sim, nós já temos criado um objeto da classe lâmpada, que se chama lamp1. Agora, eu vou imprimir o objeto lamp1. System.out.println. Qual é o nome do meu objeto lamp1? Lamp1. Perfeito? E aí eu vou executar. Está reclamando. Vamos ver o que ele vai trazer aqui. Temos aqui lamp. Lâmpada. Então está querendo dizer que o meu objeto é do tipo lâmpada, certo? Mas não está me trazendo nenhum valor, se é falso ou verdadeiro. Sim, essa é uma referência do objeto. Se a gente quer saber qual é o valor armazenado no atributo ligado, a gente precisa fazer o seguinte: pegar o objeto, colocar o ponto e vai me trazer todos os elementos que esse objeto possui, inclusive métodos e atributos. Vou pegar o atributo ou o estado ligado para saber qual a informação que ela está me trazendo. Falso, então a lâmpada está desligada. Ah, eu quero ligar a lâmpada. O que eu tenho que fazer? Uma das coisas que eu tenho que fazer é chamar o método da classe lâmpada nesse objeto, certo?
que é o método ligar. Lamp1, como é que eu faço? Qual é o nome do método? Ligar, ponto, lamp1, ponto, ligar, ponto e vírgula. E se a gente imprimir novamente, lamp1, ponto, ligado, nós iremos ver que o valor foi alterado. False, true, false, true. Eu vou colocar uma mensagem para diferenciar os valores. Ligando a lâmpada. Ligando a lâmpada. True. A lâmpada tá acesa. Eu quero desligar para economizar energia. Eu venho para cá e faço lamp 1 e chamo o método desligar. E aí eu venho para cá e vou fazer lamp 1 para consultar o valor do atributo ligado. Eu venho para cá só para vocês poderem entender. Agora eu vou desligar a lâmpada. Desligando a lâmpada. Desligando a lâmpada. Perfeito? A gente vai ver que o valor do atributo ligado irá mudar. Tudo isso feito através dos métodos. Os métodos permitiram alterar o valor booleano armazenado no atributo ligado, certo? Então, nessa aula a gente aprendeu o que seria uma classe, o que seria um objeto, como chamar os métodos, como criar os atributos, como usar os atributos, certo? Nessa aula aprendemos o que são classes, o que são objetos, qual a diferença entre elas, qual é a relação entre elas. Aprendemos a implementar um atributo, a implementar os métodos, chamar os métodos, criar um objeto. Qualquer dúvida, pessoal, não hesitem em deixar comentários, em deixar uma mensagem nas nossas redes sociais, inclusive no Instagram, que é @palancacode. Nos encontramos na próxima aula. Deixa um joinha, compartilha com seu colega. E é isso. Até a próxima aula.